Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos fazer um guia para uma boa confissão. Vamos fazer um exame de consciência para que a gente faça uma boa confissão. Para quando a gente chegar lá na frente do padre, a gente está bem entendido do que a gente está ali fazendo, ok? E o primeiro passo para a gente fazer esse exame de consciência é encontrar um local silencioso e calmo, para que a gente consiga pensar direitinho na nossa vida, nos nossos feitos. Então, corre, tenta encontrar um lugar, pensa aí num local bem tranquilo da sua casa, em que você não vai ser incomodado e que a gente vai poder ficar conversando por um tempinho, beleza? E deixo aqui de sugestão o cantinho que vocês estudam. Todo adolescente e criança tem algum lugar que estuda, que faz o dever de casa, que faz as atividades. Então, vai lá para esse lugarzinho. Sabe o que vai ser bom nesse lugarzinho? Lá vai ter papel e caneta, porque eu sei que vocês são igual eu, cabecinha de vento, não lembra das coisas. E um bom aliado para a gente fazer uma boa confissão é um papel com tudo anotado, para a gente fazer uma confissão completa sem deixar esquecer nada. Às vezes que eu não levei papel, eu saí de lá e pensei, esqueci tal pecado, aí a gente tem que voltar de novo no padre. Então, quando a gente vai com tudo anotadinho, não esquecemos de nada, saindo de lá limpinho, ok? Então, corre para o lugar lá que você costuma fazer dever, papel e caneta na mão, eu vou dar um tempo e aí a gente começa a conversar, ok? Bom, eu imagino que você já chegou no seu lugar, beleza? Então a gente vai fazer um momento inicial entendendo o que é pecado e por que a gente é tão inclinado a pecar. Deus nos criou homem e mulher, nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou para sermos amigos dele. E assim era. Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, eram amigos de Deus. Tomavam até chá da tarde. Deus batia papo com Adão, com Eva, riam, conversavam. Assim nós vamos usar a nossa imaginação. E Deus os criou perfeitos. Mas só deu uma coisa, o livre-arbítrio. Ele criou o ser humano livre. E disse para o ser humano, olha, aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí que foi. Eva, induzida pela serpente, comeu o fruto e deu seu marido Adão. E naquele momento o pecado entrou no homem e na mulher. E no momento em que o pecado entrou no homem e na mulher, eles deixaram de ter essa amizade com Deus. Porque para a gente contemplar Deus face a face, nós precisamos estar limpos. Ok? E a partir do momento que o pecado está na gente, o pecado entra na gente, a gente não tem mais esse direito. E a gente nasceu, somos filhos de Adão e Eva, nós nascemos nessa condição, afastados de Deus. E o nosso dia a dia, dia após dia, é buscar, tentar afastar desse pecado para que um dia a gente volte a Jardim do Éden e volte a contemplar Deus face a face. Então nós já nascemos com o que a gente chama de pecado original, a igreja chama de pecado original, que é essa inclinação natural que nós temos ao pecado. Então Deus nos criou ordenados, nos criou perfeitos e ordenados. Mas através do pecado nós ficamos desordenados, bagunçados. Então o pecado ele nos bagunça, nos desordena completamente, desordena a nossa vida. Então nos tira daquela ordem, ok? Então nós temos essa inclinação ao pecado. Então agora que a gente já sabe que o pecado nos afasta de Deus, o que a gente quer? Nós estamos aqui, todo mundo está preparando para a primeira comunhão, todo mundo está preparando para confessar, então eu acho que todo mundo acredita em Deus. E se todo mundo acredita em Deus, o que a gente quer, minha gente? A gente quer ser amigo dele, a gente quer tomar café da tarde com ele, não quer não? Então, nosso movimento é fugir desse pecado, dia após dia. É difícil? É difícil para mim, é difícil para vocês, é difícil para os pais de vocês, é difícil para o padre, inclusive para o Papa, porque nós nascemos nessa condição, afastados de Deus e com essa inclinação do pecado no coração. Mas a nossa vida é essa, é tentar fugir do pecado. E quando cair no pecado, confessar, ok? Então,
Quando a gente foge do pecado, a gente tem que odiar esse pecado. Aí você fala, ai Wagda, tem que odiar? Sim, o pecado a gente tem que odiar. Esse, no caso, a gente pode odiar, só esse. O pecado a gente deve odiar. Então a gente, no momento que a gente odeia o pecado, fala, poxa, eu cometi esse pecado e eu odeio esse pecado, e aí a gente tem esse movimento de conversão, que a gente fica chateado porque a gente pecou, e tem esse movimento de ir confessar, ok? Quando a gente vai confessar, a gente vai se confessar com um padre. Lá no padre, mas aí você me pergunta, poxa Wagda, mas o padre, você até falou que o padre peca, que nem nós. Sim, gente, o padre peca que nem nós. Mas nós temos que ter a consciência de que o padre, todos os padres, todos os sacerdotes desse mundo, são a pessoa de Cristo aqui na Terra. Vou usar o latim porque eu sou chique, eles são persona Christi aqui na Terra, a pessoa de Cristo. E foi o próprio Cristo que deixou eles como representante. Se a gente pensar bem, olha só, quando Jesus ressuscitou, a primeira aparição que ele fez aos apóstolos, eles estavam reunidos numa sala fechada, Jesus apareceu, de repente, assim, sem abrir porta, sem nada, pá, Jesus apareceu. Jesus cumprimentou, porque educado ele era, né? Ele falou, a paz estejam com vocês. E a primeira missão que Jesus deu aos apóstolos foi: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês retiverem será retido. Então, Jesus, ele ressuscitou e tipo assim, ele pensou, meu Deus, eu morri por causa disso tudo e a primeira missão que eu vou dar para os meus apóstolos é isso, porque Jesus abriu as portas do céu. E ele deu essa primeira missão para os apóstolos. Olha, agora vocês, né, eu vou deixar vocês aqui como responsáveis e vocês vão me ajudar a essas pessoas que ficaram chateadas, que odiaram o pecado, elas se arrependerem. E vocês, apóstolos, meus sucessores e que estão aí até hoje, vão ter esse poder. Por isso que a gente se confessa ao Padre. Não precisa ficar preocupado, minha gente. O padre, ele não pode, ele prometeu lá nos seus juramentos da ordenação, ele não pode contar o pecado para ninguém. Não pode e não vai. E cá entre nós, o padre confessa tanta gente que ele não deve nem lembrar. Se fosse eu, nem lembrava, entendeu? Então fiquem tranquilos, relaxem, tá de boa, né? Não precisam ficar nervosos. Pecar, todo mundo peca. Ok? Pode ser pecado grande, pequeno, médio, é tudo pecado, somos todos pecadores, estamos todo mundo aqui no mesmo barco, combinado? Inclusive o padre, e que vai te entender, te aconselhar, e você acolhe esse conselho que o padre te der, beleza? Vamos lá. Nós temos dois tipos de pecados. Nós temos o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal é o pecado que fere alguns dos 10 mandamentos. Este pecado, se a gente cometer algum destes pecados, a gente só pode ser absolvido através do padre, ok? Então, quando eu cometi algum pecado mortal que feria algum dos 10 mandamentos, eu vou ter que ir ao padre, procurar ele, marcar uma confissão e me confessar. Agora, existem os outros pecados, que são pecados de matéria leve, são os pecados veniais, que eu posso confessar eles na missa, no ato de contrição da missa, e ali eu consigo ser absolvido, porque o padre também ali absolve, mas só os pecados de matéria leve, combinado? Então agora nós vamos passar mandamento por mandamento, para que a gente pense e reflita sobre cada um desses mandamentos. Eu vou ajudando vocês, vou guiando, e a gente vai chegar lá num consenso. Papel e caneta na mão e bora, beleza? Antes de começar, né? Já que nós estamos aqui analisando o pecado, nós vamos pedir a ajuda do Espírito Santo, que é esse Espírito Consolador que Jesus deixou pra gente. Então, quem sabe, reza comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pronto.
estamos aqui agora iluminados, né? Nós clamamos a presença do Espírito Santo e nós vamos agora pensar sobre esses pecados. Primeiro mandamento. Esses 3 primeiros mandamentos a gente fala, né? Deus deu os 10 mandamentos, são as regras mínimas para que a gente consiga conviver com Deus e com o próximo, as pessoas que convivem com a gente. Os 3 primeiros têm a ver da nossa responsabilidade com Deus. Os seguintes, do 4º em diante, é da nossa responsabilidade com os que nós convivemos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos lá. Este mandamento, ele fala para que a gente coloque Deus em tudo. Em tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente, em tudo do nosso dia a dia. Nós temos colocado Deus? Eu tenho colocado Deus nos meus estudos, nas minhas brincadeiras, nas minhas conversas. Eu tenho amado mesmo Deus? Eu já fiz algo contra a Igreja Católica? Eu falei mal de Deus ou duvidei de algum milagre ou até mesmo de Deus? Eu tive preguiça de ir e de fazer as coisas de Deus, de rezar um terço que alguém me chamou, ou de ir à missa, ou fazer as coisas para Deus. E de ir à catequese também. Tive preguiça? Eu procurei saber e estudar mais sobre as coisas de Deus para ficar mais perto dele. Eu respeitei as imagens sacras, o crucifixo, as imagens. Eu respeitei ou eu tratei em algum momento com desrespeito alguma imagem, alguma coisa sacra. Nós aqui sabemos que isso não é o próprio Cristo, mas isto é uma imagem que representa. Da mesma forma que você tem uma foto de uma avó sua falecida, de algum parente falecido. Se alguém pegar e desrespeitar aquela foto, você vai se sentir ofendido. Você sabe que aquela foto não é a pessoa, mas representa. Então, para nós católicos, as imagens, as coisas sacras, as imagens sacras representam. Então nós tratamos com carinho. Então a gente põe na cabeça se a gente já fez isso, se a gente já desrespeitou, se a gente tem colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida. No segundo mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão. Este mandamento ele pede respeito ao nome de Deus. E tudo que ele, tudo que Deus nos deu e que a gente procura. Alguma vez eu já jurei em falso? Eu juro por Deus. Colocando Deus no meio de seus juramentos? Não é interessante. Eu já fiz piadas com o nome de Deus. Já fiz brincadeiras ou coisas engraçadas que até desmerecem o nome de Deus. Eu já vi vídeos na internet, divulguei esses vídeos ou até ri sobre esses vídeos. Vídeos esses que falam sobre Deus, sobre Jesus. Terceiro mandamento: guardar domingos e festas de preceito. Eu participei da Santa Missa aos domingos e as festas de preceito. E aqui eu vou colocar, eu procurei saber quais são as festas de preceito, que a igreja normalmente dá até um feriado ali para que a gente vá à igreja. Eu fui à missa, cheguei na hora, ou eu cheguei tarde, fiquei brincando, fiz bagunça, não prestei atenção, atrapalhei a missa dos meus pais e de outras pessoas. Eu já impedi que alguém fosse à missa. Aqui eu vou colocar, a nós, alguma criança ou outra
talvez tenha fingido que estava doente, que estava de mal-estar, porque estava com preguiça de ir à missa. E aí acabou que o pai e a mãe não foi, porque você fingiu ali com uma preguiça que estava doente, que não estava bem. Você impediu o seu pai e sua mãe de irem à missa. Nós já falamos dos 3 primeiros mandamentos, que é a nossa responsabilidade para com Deus. De agora em diante, nós vamos falar a nossa responsabilidade para com o próximo. Então, se você ainda tem alguma coisa a anotar dos 3 primeiros mandamentos, dá um pause no vídeo, volta, pense, reflita, e aí a gente continua daqui. O 4º mandamento. Quem é meu catequizão está cansado de saber. Qual é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Né? Do 4º mandamento diante é a nossa responsabilidade com o próximo. E quem é o próximo mais próximo que a gente tem? Os principais, né? As pessoas que estão mais próximas da gente, o pai e a mãe. E nesse mandamento fala para honrar, para ter respeito. Eu tive respeito com meu pai e com a minha mãe? Eu fui responsável em tudo que eles me pediram? Eu desobedeci os meus pais? Respondi mal, briguei, fui rebelde? Eu fui dedicado na escola? Seus pais confiam em vocês. Eles querem que vocês estudem e sejam boas pessoas. Então é nossa responsabilidade, suas, né? Porque eu já não sou mais uma criança, mas é suas responsabilidades estudarem. Isso é uma forma de honrar pai e mãe. Porque o seu pai e sua mãe trabalham, te dão casa, comida para que você estude. Então a sua responsabilidade é estudar. Então você dedica aos estudos com honestidade, com empenho. É uma forma de respeitar. Eu ajudei sempre em casa, sempre como meus pais me pediram. Ou eu fiquei com preguiça quando meu pai ou minha mãe pediu ajuda. Eu estive sempre de prontidão a obedecer, a ajudar, a fazer o que me foi solicitado. Ou eu fiz corpo mole, fiquei com preguiça, fingi que esqueci para não cumprir o que eles nos pediram. Quinto mandamento: não matar. Este mandamento aqui, ele nos fala um pouco óbvio, né? Não matar. Mas aqui eu abro uma questão que às vezes a gente não mata uma pessoa só com uma arma, com uma faca ou com alguma coisa. Muitas das vezes a gente mata uma pessoa com palavras ruins, com zombaria, com o famoso bullying na escola. A gente fica rindo ou caçoando de algum defeito que a pessoa tem. Isso acaba matando as pessoas aos poucos. Porque você não sabe o que está se passando dentro do coração daquele colega, daquela pessoa. E quando você ofende, fala palavras ruins, você acaba matando um pouco aquela pessoa. Também quando a gente rejeita, eu já rejeitei, deixei de falar com alguém, excluí. Quando a gente é mal educado, grosseiro, com a caixa do supermercado, com a moça da padaria. Quando a gente é muito mal educado, a gente acaba matando as pessoas aos poucos. Porque nós, como cristãos, nós temos o dever de entender e de ver Cristo no outro. Então, quando a gente maltrata, a gente fala mal, xinga, bate, machuca, quando a gente maltrata outra pessoa, trata mal mesmo, a gente acaba matando aos poucos essa pessoa. Então a gente pensa, eu tenho tratado as pessoas ao meu redor bem ou eu tenho matado elas aos pouquinhos? Meus amigos de escola, meus amigos da rua, meus primos, meus irmãos. Sexto mandamento:
não pecar contra a castidade. Esse mandamento fala um pouco sobre o nosso corpo. Esse corpo que Deus nos deu, que Deus nos criou com ele, né? A gente tem cuidado muito bem desse corpo? Eu tenho me vestido de forma adequada, sem roupas curtas ou extravagantes? Tenho mostrado o meu corpo desnecessariamente? Eu tenho cuidado desse corpo que Deus me deu? Aqui também eu vou colocar, eu tenho me cortado, tenho feito automutilação, alguma coisa do tipo? Eu tenho cuidado desse corpo que Deus me deu? Seguindo falando um pouco sobre castidade, falamos um pouco sobre vídeos. Hoje todo mundo tem um celular à mão, tem internet. Eu tenho sido uma pessoa de Deus? Quais vídeos eu tenho assistido nessa internet? Vídeos, fotos. Eu tenho visto fotos e vídeos impróprios na internet? Porque eu sei que todo mundo aqui no fundo sabe quando o vídeo não é próprio para a sua idade. Ou para idade nenhuma, dependendo do vídeo. Eu tenho visto esse tipo de vídeo? Alguns catequizandos levantaram para mim um tema, sempre me perguntam sobre a questão da homossexualidade, ou ser LGBT e tantas outras letras que eu não sei. É um tema delicado e eu vou tentar explanar aqui para vocês o que a Igreja Católica fala. Vejamos bem, a Igreja Católica sempre foi a favor da ordem natural da vida, da ordem natural das coisas como foram criadas. Deus criou o homem e a mulher para que eles se multiplicassem. E esta é a ordem natural. Tudo o que foge dessa ordem natural é uma desordem. Como eu falei lá no início, é uma desordem. Existe a ordem natural, o que foge disso é uma desordem. Ok? Todos nós somos inclinados à desordem, ao pecado. Essa desordem é um pecado. Existem vários tipos de pecados. Mas algumas pessoas são inclinadas a esta desordem especificamente de gostar de pessoas do mesmo sexo. E aqui eu vou abrir um parênteses e fazer uma pergunta. Se você tem essa inclinação, pense bem no seu coração. Essa inclinação vem de dentro ou é só uma modinha que está ao seu redor? Porque hoje em dia tem tido muito essa moda. Então, se você sente isso, você tem que prestar atenção. Eu estou só seguindo o que os outros estão fazendo ou realmente eu sinto? Ok? Você fez essa reflexão e você fala, poxa, realmente eu sinto essa inclinação? Eu vou te dizer uma coisa. Sentir não é de forma alguma pecado. E vou te explicar por quê. Porque sentir, todos nós somos inclinados ao pecado. Então, do mesmo jeito que você, se você que eu estou falando aqui sente esse tipo de essa inclinação a gostar de pessoas do mesmo sexo, existem desordens de todos os tipos. Existem desordens da ira, existem desordens da gula, são todos tipos de desordens. Então, eu sinto a ira, eu sinto vontade de comer muitas coisas. Aí é que vem. Sentir não é pecado. Estamos todos em paz, não é pecado. O que caracteriza o pecado é o que eu faço depois que eu sinto. Eu senti. E aí, o que eu vou fazer com esse sentimento? Então, se eu namorar alguém do mesmo sexo, se eu decidir agir e fazer algo, aí sim vai caracterizar o pecado. Se eu espancar ou bater em alguém ao sentir a ira, aí vai caracterizar o meu pecado. Se eu comer um mundo, um bolo inteiro, um pote de sorvete inteiro, aí vai caracterizar o meu pecado da gula. Vocês estão entendendo que todos nós estamos propícios ao pecado? E o que diferencia é
eu cedo a esse pecado ou não? Então, se você sente isso dentro de você, reze, peça a iluminação de Deus, peça a Deus que te guie, que guie o seu caminho. E converse com pessoas sábias ao seu redor. Peça a Deus que te mostre aquela pessoa sábia para que você consiga conversar. Converse com aquela pessoa e peça a Deus que vocês vão encontrar uma solução juntos, que você vai encontrar paz aí dentro do seu coração, ok? 7º mandamento: não roubar. Meio óbvio, né? Eu já roubei dinheiro ou objetos de alguém? Eu já ajudei alguém a roubar? Eu peguei algo emprestado e nunca mais devolvi? Eu enganei ou então prejudiquei algum colega? Eu pedi ao papai e à mamãe coisas que eles não podiam comprar? Isso caracteriza um roubo porque, no fundo, você mora ali na mesma casa que seu pai e que sua mãe. E se você sabe que seu pai e sua mãe não têm condições de te dar algo, pedir isso é um pouco injusto. E também é um pouco de usar. Todo mundo sabe que pai e mãe ama a gente. E quando a gente usa desse amor, é um pouco de roubar. Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. Este é o mandamento da verdade. E a gente costuma falar esse mandamento como não mentir. Não vou levantar falso testemunho, não mentir. Eu já menti? Eu já falei algo do meu colega sem saber se era verdade ou não? Eu já espalhei fofocas? Espalhei segredos que me foram confiados? Eu escondi algo importante dos meus pais? A omissão é um pecado da mentira também. Quando eu deixo de falar algo, eu estou omitindo. É o pecado da omissão, que se enquadra aqui também. Eu deixo de falar algo, é uma certa forma de mentir. Porque eu estou não falando algo para o meu bem, com certeza. Nono mandamento: não desejar a mulher do próximo. Este é o mandamento da família. Eu amo a minha família? Eu ajudo o meu pai e a minha mãe a ficarem bem? Isso é muito importante. Ou eu fico falando mal da minha mãe para o meu pai, ou do meu pai para a minha mãe. Eu faço intriga para que o meu pai e minha mãe acabem brigando. Eu ajudo que a minha família fique unida? Ou eu aproveito de horas oportunas como filho? Eu rezo, eu lembro de rezar e pedir a Deus pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe. Isso tudo se aplica não só a seu pai e sua mãe ou casais próximos. Avô, vó, tio, amigos. Eu faço alguma intriga para separar algum casal? Décimo mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Aqui é um mandamento da inveja. Eu sinto inveja das coisas que os colegas têm. Eu fico triste quando alguém ganha alguma coisa que eu não ganhei. Eu quero que aquela pessoa perca a coisa. Ai, o meu amigo ganhou um tênis ou alguma roupa e eu fico com inveja e penso, poxa, eu podia estragar esse tênis. Eu tenho esse sentimento de inveja a ponto de querer que a outra pessoa perca o que ela tem.
Eu fico triste quando alguém ganha alguma coisa e eu me entristeço com isso. Eu me alegro quando eu vejo alguém se dando mal. Aqui a gente encerra os 10 mandamentos. Se você acha que tem que rever algum ou outro, volte aí o vídeo, tenta pegar de novo para a gente fazer boas anotações. Os demais pecados que fogem a alguns desses que eu falei são os pecados de matéria leve. Como a gente está fazendo o exame de consciência, eu vou passar aqui pelos pecados capitais para a gente ver, né, se a gente tem algum pecado de matéria leve. O pecado da luxúria é o pecado da busca excessiva pelo prazer. Esse aqui a gente vai julgar muito lá pelo 6º mandamento, que é o pecado da castidade. A luxúria, todos nós temos vontades e a gente tem que dominar essas vontades. E a luxúria fala um pouco sobre isso, sobre ter essas vontades né, quem é uma pessoa que vive uma vida de luxúria, ela cede todas essas vontades. A soberba, ela é também conhecida como vaidade. Está relacionada aos sentimentos de superioridade. É o orgulho em excesso. É uma pessoa que se acha melhor do que os outros. E aí você pensa, eu às vezes tratei mal uma pessoa, já humilhei alguém porque eu me acho mais importante do que ela. Independente da nossa posição, mesmo, né, nós estamos aqui, né, falando com adolescentes, com pessoas em época de escola, mesmo se eu for o representante da turma, ou for alguma pessoa, né, se eu tiver um cargo na escola em que me dê certo poder, mesmo se eu tiver nesse cargo, eu não tenho o direito de tratar a outra pessoa como menos que eu. Porque não somos todos iguais. Deus nos criou iguais. Todos somos desordenados. Eu não falei lá no início, todos somos desordenados. Nós não temos o direito de tratar alguém e de achar que a gente está superior a isso. A preguiça, ai, a preguiça. Acho que eu nem preciso falar muito dela. A preguiça, né, o desleixo, o empurrar para depois. Sua mãe pediu as coisas e você não fez, você demorou, você fez mal feito. A preguiça, como anda a preguiça aí na sua vida? E aqui nós temos a inveja. E aí essa inveja é um pouco diferente da dos 10 mandamentos, porque existe a inveja, que é o desejo de eu ter aquilo que a outra pessoa tem. A inveja dos 7 mandamentos capitais é uma inveja que eu olho para aquela pessoa pensando, queria ter um tênis daquele. Essa é uma inveja que eu consigo confessar na missa e tá tudo certo. Passou a inveja, olhei, falei que eu queria, mas também passou, minha vida seguiu. Agora, quando a inveja começa a ficar doentia, de eu pensar todo dia naquela pessoa, de eu querer que aquele tênis daquela pessoa estrague, de eu querer que aquela pessoa seja infeliz, aí é uma inveja dos 10 mandamentos. Aí é pecado mortal, porque eu estou desejando mal ao meu próximo, ao meu irmão. A gula, o pecado da gula, é o consumo exagerado de comida. Eu tenho comido mais do que precisa? Ou eu tenho comido só o suficiente para me manter? É uma desordem a gula. Deus nos criou com um estômago limitado e quando a gente come absurdamente muito mais do que precisa, vira o excesso e o excesso vira gordura e isso nos traz muitos problemas de saúde. Então acaba sendo um pecado. Eu estou maltratando um corpo que Deus me deu, excedendo um limite de comer. A avareza, o pecado capital, que é o
apego aos bens materiais, ao dinheiro. Eu tenho esse apego pelo dinheiro e por tudo mais. Eu tenho necessidade de ter status, de ter nome, de ter tudo da última geração. Acaba sendo uma avareza. É uma ganância. E por fim, a ira. A ira é a raiva que temos dentro de nós. Essa eu acho que todo mundo tem. Alguns têm com mais frequência, outros explodem de ira um pouco mais longe, né? São ocasiões específicas, mas é a ira, é o ódio que a gente carrega dentro da gente, a vontade de fazer mal pro outro. E como eu disse, a ira, o sentir a ira, não é de tudo pecado, mas o que eu faço com essa ira, e se eu carrego essa ira a ponto dessa ira me adoecer, todo dia eu penso e eu remoo, eu tenho amargura dentro de mim, acaba sendo um pecado, porque acaba me corroendo a ira. E aqui nós encerramos. Eu passei pelos mandamentos, né, pelos 7 pecados capitais, e a gente fez uma análise de consciência. Eu espero que ao longo desse vídeo você tenha anotado os seus pecados. Caso vocês se esqueçam de algum ou outro, tentem anotar aí. Se não está conseguindo, volta o vídeo, assiste de novo, para ver se você anotou todos, se você conseguiu lembrar todos, ok? Então, peço a Deus que vocês façam uma boa confissão, que Deus abençoe vocês e que saiam limpos, leves e soltos da confissão e que possam receber a primeira Eucaristia em paz, ok? Fiquem com Deus e Nossa Senhora.